Olá, galera, tudo bem? Me diz uma coisa, que dia que nós vai tomar um lanche? Esquisito, né? Rolou não, nós vai, não é bom. Sabe por que construções como essas não são benquistas ou são tão difíceis de ouvir? Porque existem regras na gramática. E uma dessas regras nós chamamos de concordância nominal. Tem também a concordância verbal, que é o que nós veremos mais para frente. Bom, nós já falamos de orações subordinadas substantivas, ok? Hoje nós vamos na apostila 2, ainda no capítulo 9, nós vamos falar sobre concordância nominal. Por que é tão importante falar sobre concordância nominal? Para que construções como essa, tipo nós vai, não sejam aplicadas por vocês. Vocês precisam saber as regras gramaticais. E a concordância nominal, ela tem uma regra simples. Bem simples. Adjetivos, pronomes, numerais e artigos sempre, eternamente, forever, concordam com substantivo, ok? Por exemplo, João e Maria Não deu. Por exemplo, vou usar o exemplo da apostila porque eu já tô sem criatividade. O exemplo da apostila diz assim, o seu primeiro gesto foi sereno e afetuoso. Esse exemplo está na apostila lá na página 415. Poderia ser assim, o seu primeiro gestos foi serenos e afetuosos. Sabe por quê, meus amores? Porque o seu primeiro é um numeral, está no singular. Então, tudo aquilo que vier relacionado a esse numeral, obrigatoriamente deve permanecer no singular. E a regra básica da concordância nominal é isso. Nome, substantivo, certo? Não temos como questionar isso mais, vocês estão careca de saber. Então, todos os adjetivos, os artigos, os pronomes e os numerais vão concordar com o substantivo. Por exemplo, a garrafa são rosas? Tem como? Não, porque a garrafa é um substantivo só. Então, qualquer coisa que for dito a respeito da garrafa deve obrigatoriamente permanecer no feminino, porque garrafa é feminina, e no singular, porque garrafa é uma só. Se fosse as garrafas são rosas, percebe a mudança? Aí foi para o plural. Por quê? Porque garrafas são mais de um, então é plural. E garrafa ainda é feminino. Então concorda em gênero, número e grau com o sujeito ou com o substantivo ao qual ele se refere. Simples assim. Tem umas regrinhas ali que nós vamos estudar hoje. Se ficar alguma dúvida, vocês já sabem, tô aqui. Mas estudem comigo, vamos lá. Apostila na página 415. Estamos falando de concordância nominal. É quando o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome sempre concordarão com o substantivo, ok? Pronto, simples assim. Virando a página. Nós temos alguns casos especiais, alguns não, são muitos, mas nós não vamos estudar todos hoje. Vamos lá para alguns casos especiais na página 416. Diz assim, quando dois ou mais adjetivos se referem a um só substantivo, pode-se efetuar a concordância de duas maneiras. Aí são aqueles casos que a gente fica na dúvida. Ai, meu Deus, vai para o plural, vai para o singular? Quem concorda com quem? Por exemplo, eu tenho dois ou mais adjetivos, certo? E esses adjetivos, eles se referem a um único substantivo. Como que eu vou fazer a concordância? Aí eu posso fazer a concordância de duas formas. O substantivo pode permanecer no singular se ele vier antes de um artigo, certo? Olha só, o exemplo diz assim,
a enfermeira mais nova e a mais velha revezaram-se no trabalho. Quando eu digo a enfermeira mais nova e a mais velha, concorda que esse a, referindo-se tanto a enfermeira mais nova quanto o a da enfermeira mais velha, estão definindo a quais enfermeiras eu estou falando? Então, nós chamamos isso de um artigo definido. Se esse artigo vem antes do substantivo, ele vem anteposto, o que a gente pode fazer? O substantivo pode permanecer no singular. Quer ver um exemplo? A mais nova e a mais velha são dois substantivos completamente diferentes e eles permanecem no singular. Simples assim, porque eu tenho um artigo ali definindo a quem eu estou falando, ou de quem eu estou falando, ok? Mas, se eu quiser, eu posso fazer de outra forma. O substantivo, ele vai para o plural quando eu retiro o artigo. Querem ver um exemplo? Aí o exemplo 2, a Charlotte está dentro da minha roupa, ó, porque ela tá com frio. O exemplo 2 diz assim, ó, as enfermeiras mais velha e mais nova revezaram-se no trabalho. Lica, você não vai falar do verbo porque o verbo está no plural. Não, hoje eu não estou falando de concordância verbal. Hoje a gente está analisando somente os substantivos, tá bom? Então, se eu tiver dois ou mais substantivos e antes de cada um deles tiver algum artigo, eu posso escolher deixar com que eles permaneçam no singular. Agora, se eu tiver mais de dois substantivos e nenhum deles tiver a presença de um artigo anterior, aí eu tenho que deixar no plural. Olha o exemplo 2. As enfermeiras mais nova e mais velha revezaram-se no trabalho. Qual a diferença da primeira oração para a segunda? É que na primeira permaneceu no singular porque eu falei a enfermeira mais nova e a enfermeira mais velha. Esse a e a antes do substantivo faz com que eu possa deixá-lo no singular do artigo. Se não tem artigo, aí eles precisam permanecer no plural, porque eu estou falando de dois grupos e eu tenho só um conectivo para unir esses dois grupos. Aí você fala assim, Lica, mas e o as antes de enfermeiras? Esse as aqui está só definindo o gênero, de quem eu estou falando, de dois elementos femininos. Então, se são elementos femininos, eu preciso usar artigo feminino, só isso, para indicar o sexo, né, que é gênero, e o grau, se é singular ou plural, tá ok? Então, o caso especial é esse, se eu tiver dois ou mais substantivos. A explicação está muito resumida na página 416. Espero que estudem, compreendam e se tiver dúvida, anota, me liga, manda mensagem, enfim. Me procurem que eu ajudo vocês, tá bom? É muita informação mesmo. Paciência que vocês não contam. Agora, vamos ver quando se trata de um adjetivo associado a vários substantivos. Eu tenho só um adjetivo para vários substantivos. Bom, se esse adjetivo ele vem posposto, ele vem depois do substantivo, aí ele vai concordar com o mais próximo e flexionar no plural, tá bom? Querem ver o exemplo? Diz assim, ó, as enfermeiras demonstraram talento e firmeza explícita para agir naquela situação. Explícita refere-se à firmeza. Firmeza é um substantivo feminino no singular. Então, explícita precisa permanecer no feminino e no singular. Ok? Foi? Agora, se tivessem assim, as enfermeiras demonstraram talento e firmeza explícitos para agir naquela situação. Bom, se talento está no singular e no masculino, e se eu tô falando das enfermeiras, por que no exemplo fica as enfermeiras demonstraram talento e firmeza explícitos para agir naquela situação? Porque existe uma regra na gramática que é assim,
Quando o elemento masculino ele é posto em destaque, todo o resto tem que concordar com ele porque o masculino é mais forte. Tá bom? Então, para esse todo o resto concordar com ele, ainda que firmeza esteja no feminino, ela entra ali como se fosse no masculino. Então, explícitos refere-se ao talento e à firmeza. Talento, por ser masculino, explícito tem que permanecer no masculino. Só que além do talento, tem também a firmeza. Então, como são dois, aí tem que ir pro plural. Mas o gênero predominante sempre é o masculino. Então, são duas formas de escrever ou de concordar o nome. Quando o substantivo, ele vem posposto, o substantivo vem depois. Quando os adjetivos vêm depois dos substantivos. Aí eu posso concordar dessas duas maneiras, tá bom? Se eu optar pelo feminino, segue a regra do feminino. Se eu optar pelo masculino, então tem que concordar no masculino. E aí tem que ir para o plural, porque vai estar falando de mais de uma característica, de mais de uma qualidade. Tá bom? Isso nós chamamos de adjetivo empregado como adjunto adnominal. Não precisa pensar no adjunto adnominal agora. Não precisa. Senão vai ser muita informação. Tá bom? Agora, quando o substantivo vem antes do adjetivo, como que a gente faz? Qual é a regra? Bom, quando o substantivo ele vem antes, a concordância ela é feita com o termo mais próximo. E a ideia ela recai sobre todos os elementos, tá bom? Exemplo: todos perceberam a carinhosa atitude e gesto das moças. Embora moças esteja no plural, o adjetivo carinhosa refere-se à atitude. E a atitude está no singular. Então, se a atitude está no singular e é um substantivo, o adjetivo precisa concordar com ele. Mas mesmo estando no singular, o sentido deixa claro que refere-se ao grupo como um todo. Então, a carinhosa atitude refere-se ao gesto das moças. Acabou. Simples assim. Ok? Próximo. Agora vamos falar do adjetivo empregado como predicativo. Bom, para existir um adjetivo, para existir o predicativo, tem que ter verbo de ligação, tá? Pensem nisso. Agora, quando o substantivo ele vem antes, quando o adjetivo vem antes do substantivo, aí ele tem que ser flexionado no plural, de modo a concordar com todos os termos. Por exemplo, ó, sua força e coragem eram notórias. Bom, força, coragem, são dois adjetivos completamente diferentes, mas que estão ali compondo uma mesma oração. Então, o que acontece? O adjetivo referindo-se a ele, o substantivo referido a eles, ou o adjetivo, não importa, ele vai para o plural para poder unir essas duas informações. Então, se eu tenho, por exemplo, sua força e coragem como adjetivo, como substantivos, o adjetivo ele tem que ir para o plural, porque eu estou falando de dois elementos e eu preciso juntar eles de alguma forma. Eles já foram juntados aqui com o verbo de ligação eram. Isso quando o adjetivo ele vem depois do substantivo, que é esse exemplo, tá bom? E se o adjetivo vier antes do substantivo, qual é a regra? Bom, se os substantivos vierem antes do adjetivo, a concordância pode se dar com o termo mais próximo ou com todos. Aí é aquela regra de novo de que cabe duas formas de escrita e as duas estão corretas. A primeira é: notória era sua força e coragem. Pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Notórias eram sua força e coragem. Então, quando o adjetivo vem antes do substantivo, aí eu posso escrever das duas formas, ou no singular ou no plural. Acabou. Tá bom? Página 416. Na 417, nós temos algumas regras específicas. No caso de anexo, incluso e obrigado. Essas palavrinhas, às vezes, confundem a gente porque a gente usa menos, né? Falando em menos, sabe o que não existe na gramática? A palavra menos. Menos, gente. Menos comida, menos vontade, menos preguiça. Não existe
feminino de menos. Menos é menos e ponto. Ele não tem feminino, ok? Então, por exemplo, para os casos são casos especiais da concordância, anexo, incluso e obrigado, eles admitem flexão. Ou seja, pode estar tanto no singular quanto no plural, tanto no feminino quanto no masculino. E aí depende do contexto. Por exemplo, as radiografias anexas revelaram a gravidade do caso. Então, está em anexas, porque radiografias é feminino e plural. Acabou. Ok? Seguem inclusos os laudos médicos. Por que inclusos? Porque laudos está no plural e no masculino. Acabou, concorda. E o mesmo vale para obrigado. Lembrando, é claro, que quem fala obrigador? O homem. Obrigada? A mulher. Eu sou mulher e vou agradecer ao Frederico. Ô, Frederico, muito obrigado. Não. Independente se o Frederico é homem ou mulher, eu sempre direi obrigada. Porque o ato de estar grata sou eu estou sendo agraciada. Se eu sou mulher, eu preciso concordar com o meu gênero. Então, não importa quem seja a pessoa que esteja me agraciando, eu falarei sempre obrigada ou grata. Grata por tudo. Acabou. Tá bom? Meninas, nunca, jamais digam obrigado. Meninos, nunca, jamais digam obrigada. Ok? Beijo de luz. Aí nós temos agora os exemplos de bastante, mesmo, caro, barato e meio. Com valor de adjetivo, esses elementos atribuem determinadas características aos substantivos. E aí eles admitem flexão de número e gênero. De novo, regrinha de conceito. Se eles funcionarem como adjetivo, aquilo que qualifica, o que caracteriza. Então, vimos bastantes casos assim. Casos, plural. Então, bastantes, plural também. Não vou falar exemplo de um por um, mas existe se ele tiver o valor de adjetivo. Um desses elementos. Se eles tiverem valor de advérbio, que é aquele... O que é um advérbio? Advérbio é aquele elemento modificador do verbo. Um exemplo, os médicos estavam bastante nervosos. Muito intensidade. Aí, nesse caso, não cabe a flexão para o plural, tá bom? Eu vou pedir para vocês atentamente estudarem esse quadrinho da página 417. Porque senão eu vou ficar falando e confundir vocês. Estudem sozinhos. E se tiver dúvida, anota. Anota para que a gente possa tirar essa dúvida juntos. Eu acho muito mais fácil. Se vocês acharem esse conteúdo muito complicado, porque ele tá cheio de regras, cheio de detalhe e eu falo muito rápido, a gente faz aquele combinado da semana passada, a gente tenta organizar uma videochamada, tá bom? No mais é isso. Vou pedir que, por gentileza, façam a atividade da página 417, o super desafio, e os exercícios da página, façam, por favor, do 417 até o 419. E à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês anotem para que a gente possa tirar depois. Tudo bem? No mais é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem onde e como me encontrar. E beijo de luz. Amo vocês.